Aleluia. O mais interessante, José Neto, que você tira aquele, nós chama do milho, chama o quê? O pendão, né? Que chama. O joio ele cresce, mas ele fica tão dentro que você puxa aquele pendão do trigo e do joio e você não sabe, meu Deus, onde é que está o trigo aqui? Você pega os dois pendão, aqueles cachos dele, que tá os frutos deles. Você olha enquanto eles estão com a capazinha, aleluia, com a casca. Você não sabe qual é. Pode procurar. Agora tem um segredo. Quando você pega os dois cachos, aqueles cachinhos que você bota na mão, que esfrega, um se torna pó. Você dá o sopro, era uma disfarça, não tinha nada. Agora o outro cai os grãos de trigo. Aleluia. Que coisa, né, irmão? É porque foi que Jesus fez uma parábola sobre isso, irmão. Aleluia. Jesus, ele fez uma parábola sobre isso. O joio na Bíblia é considerado como uma planta maldita, uma planta medonha. Quem é que chama? Algum de vocês já chegou a chamar um parente seu de medonho? Ah, menino medonho. Ah, menina medonha. Se você falava isso, você nunca mais fale. Aleluia. Nunca mais fale. Glória a Deus. Hã? Pronto, repreenda, irmão. Repreenda. Aleluia. É verdade. Vou ler aqui, amém? Vamos meditar bem. Isso aqui vai ser para você passar para uma pessoa. E você pode, com essa palavra, você conseguir resgatar essa pessoa para o reino de Deus. Diz assim: Jesus contou uma parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio. Depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Amém, irmão? Glória a Deus. Irmãos, por isso que nossa vida ela tem que ser, sabe de quê? De intimidade com Deus, de oração. Ela tem que ser, sabe o quê? Tem que ser uma peleja. Uma peleja, sabe o quê? Constantemente. Não pode parar. Você não pode parar de adorar a Deus. Você não pode parar de ler a Bíblia. Você não pode parar de jejuar, de orar, de estar unido com os irmãos, de estar na Assembleia dos Santos, aleluia. Você viu que aqui a Bíblia diz que houve o quê? Houve, sabe o quê? A pessoa dormiu. A pessoa dormiu, a pessoa relaxou. Amém? E quando a pessoa dormiu, o inimigo veio e plantou o joio. Meu irmão, quando nós estamos fraquejando na fé, estamos se iludindo com as coisas do mundo, estamos deixando Deus por último, não estamos dando prioridade ao Senhor, não estamos entregando adoração merecida a Ele. Então, meu irmão, o inimigo vem e ele começa a plantar coisas na nossa mente e no nosso coração. Ele começa, sabe o que? Investir de uma tal forma que você começa, sabe o que? Já não dá prioridade a Deus. Você já começa a deixar Deus por último. Aleluia. Você diz em que, irmão? É em tudo, irmão. É em tudo. E o que é que acontece?
Que nem José Neto disse aí. Hoje em dia, Emerson, tem tantas vinhas, tem tantas igrejas que é falada na Bíblia como uma vinha. Tem tantas vinhas, irmão, nesse momento, que elas estão cheias. E você olha ali e não sabe quem é o trigo e quem é o joio. Você não sabe quem é o trigo nem o joio. Se você sair aqui, nessas cidades, você vai olhar muitas igrejas cheias. Cheia. Aí você diz, aí irmão, como é que vai ser? Irmão, quando ela vai crescendo, aí você vai, Deus, Ele vai mostrando a você, irmã Sandra, irmã Melina, quem é o trigo? O trigo é aquele que dá frutos. O trigo é aquele que permanece sempre na presença de Deus. Por mais que ele caia, diz que um justo, né, irmão, caindo 7 vezes, o Senhor levantará. Amém? O justo, o trigo é aquele, irmão, que ele mesmo caindo, ele sabe que ele precisa estar aos pés de Deus e voltar para a presença dele. E ele fica tão grato por o Senhor ter aceitado ele, que ele começa a mostrar frutos, ele começa a produzir frutos. Amém? Ele começa a produzir frutos. Agora o joio não. O joio, quando ele vê que é para dar frutos, aí ele faz o quê? Ele vai embora. Ele vai embora. Amém? Porque a Bíblia, a palavra do Senhor diz aqui que o inimigo plantou o joio e ele foi embora. Então ali é uma farsa. Ali significa, sabe o que, irmão? Significa, sabe o que? Para o joio vem, sabe para quê? Para enfraquecer a nossa fé. Deixar nós, sabe o que, irmão? Com dúvida. Com dúvidas. Então diga a vocês, a única forma do joio não ser plantado, a semente ruim, eu estou falando de semente, amém? Pediu o irmão que liga um pouquinho, está quieto. A semente ruim, eu estou falando a vocês para o inimigo não plantar semente ruim, que é o joio, no seu coração, na sua mente. Eu tenho uma coisa para dizer, vocês têm autoridade de Deus, de Jesus Cristo, para dar frutos. E vocês têm recompensa. Vocês têm galardão. Agora Deus, Ele só consegue operar, Ele só consegue trabalhar numa pessoa que Ele está demonstrando, irmão, que Ele quer compromisso com Ele. Amém? Porque nas igrejas que nós estamos vivendo, surge muito escândalo, irmão. Você vê uma pessoa estar em pé ali, pontualmente na igreja, tal, mas quando pensa que não acontece algo, cai no adultério, cai na prostituição. Ele escandaliza o nome de Jesus, irmão. E muitos às vezes é arrastado por conta daqueles. Mas uma pessoa que ele está firme, que ele está perto de Jesus, por mais que ele passe por alguma luta, Emerson, por mais que ele passe por alguma luta, mas ele não vai escandalizar o nome de Jesus. Ele vai estar sempre ali, esperando o momento de Deus chamar novamente e ele acolher a vinda para o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. E continuando aí, irmãos, diz assim: aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele,
Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem feixes para ser queimado. Depois colham trigo e punham no seu depósito. Amém? Ó irmão, louvado seja Deus. Eu tenho uma coisa para dizer aqui, irmã Sandra, Odete. Se tem alguma coisa mal, se tem alguma coisa que você está vendo errado, que você vê que aquilo ali não traz paz, benefício para a sua vida, para o seu lar, eu digo uma coisa: permaneça perto de Deus, permaneça juntinho do Senhor, porque é no crescimento que Deus vai afastar tudo isso que não presta perto de você. Aleluia. Eu vou contar uma coisa, José Neto. Eu agora me lembro do irmão aqui. Tem coisas que você diz para Deus: Deus, acalma as coisas, o ânimo na minha vida. Pai, eu te peço que o Senhor arranque as coisas que não prestam do meu lado. E muitas vezes nosso coração dói, porque quando começa o crescimento, que Deus vai arrancando aquilo que não está prestando, aí nós começamos a querer se incomodar. Aleluia. Mas eu digo a você, é a única forma de Deus atender suas orações, é dessa forma, irmão. É o tempo, é o crescimento. Aleluia, né, irmão José Hilton? É o crescimento. Eu sei que fácil não vai ser não, irmão. Eu sei que fácil não vai ser não, mas é a única forma de nós receber as bênçãos, sabe o quê? Sem ferir ninguém, sem causar dano ao nosso lado. É nós permanecer orando e esperando, sabe quem tirar, arrancar o joio do nosso lado, da nossa vida? Jesus Cristo. É só Ele que sabe tirar perfeitamente. É só Ele que sabe, irmão, arrancar o que não presta do nosso meio, do nosso lado. É na nossa casa, no nosso trabalho. Aleluia. Então o que nós temos para fazer, sabe o que? É vigiar, é estar acordado, para que nós não venhamos dormir, cochilar, o inimigo plantar a semente ruim e nós também ser arrancados junto com o joio. Aleluia. É nós vigiar, Senilda. É nós estar em prontidão com Deus. Por mais que a nossa carne, a nossa natureza humana peça para nós concluir, ou fazer, ou pender para os desejos carnais, nós temos que dar um grito, irmão. Nós temos que bradar o nome de Deus, de Jesus, para Ele nos dar força, para nós não cair nessas artimanhas, para nós não se deixar render pelas vozes, as vozes do mundo. Fácil não é não, meu irmão. Eu dizia a vocês que fácil não é não. Tem coisa na nossa vida que a nossa natureza humana pede para nós arrancar, ir rápido, tirar aquilo. Mas eu estou aprendendo com Deus que não é assim não. Só Deus que sabe separar as coisas tudo direitinho, aleluia. É nós manter calma, é nós estar na posição. Eu sei que o inimigo ele vai fazer, irmão. Ele tem feito, sabe o que? Coisas terríveis na vida de vocês. Eles têm afrontado, ele tem feito você desacreditar no seu milagre. O inimigo, ele tem feito você ficar desiludido da vida. Você, muitas vezes ele vem no seu pensamento, sabe para quê? Para você se entregar às coisas do mundo. Acabou. Isso não vai dar em nada, ele diz. Essa adoração tua a Deus não vai dar em nada. Desista disso. Mas é um mentiroso, é um derrotado. Tudo que vem isso na sua mente, irmão Emerson, esses pensamentos pode repreender, porque não é de Deus.
O diabo usou até o próprio apóstolo. O diabo usou até o próprio apóstolo, Pedro. Quando Jesus disse: eu vou sofrer muito, eu vou ser espancado, eu vou ser morto pelos pecadores, mas importa acontecer isso para mim receber as bênçãos para vocês. Aleluia. E Pedro disse: não pode fazer isso não. Não pode fazer isso. Longe de ti que você morra. E Jesus imediatamente disse: arreda de mim, Satanás. Se nós vamos passar por alguma peleja, irmão, alguma luta, irmã Vitória, se nós vamos passar por alguma afronta, se nós vamos passar, sabe por quê? Por alguma humilhação, é porque Deus, Ele já escreveu dessa forma. É porque para nós receber a coroa da vida, para nós escrever, para Ele escrever o nosso nome, a Bíblia diz que naquele dia nós vamos chegar lá, Ele vai entregar uma pedrinha branca a nós com o nosso nome escrito. Amém? Para acontecer isso, irmão, nós temos que passar, sabe por quê? Por peleja. Agora sabe por quê? Porque nós queremos ser o trigo. Nós vamos continuar dando fruto. Louvado seja Deus. Mesmo que o inimigo chegue e esmague, aleluia, mas ele vai se surpreender, porque quando ele esmagar, vai sair fruto. Amém? Quando o inimigo quiser nos pisar, nos machucar, vai sair fruto. Aleluia. As espigas vai estar cheias de frutos. Quanto mais ele querer machucar, pisar, amassar, quanto mais ele triturava Jesus, mais saía fruto. Agora o joio, ele bate em retirada, ele é que nem a palha ao vento. Na hora que o inimigo começa a esmagar ele diz: sabe de uma coisa, eu vou correr, eu vou bater em retirada. Aleluia. E finda, sabe o que? Sendo pego, lançado no fogo para ser queimado. Agora o trigo não. Jesus manda juntar e colocar no celeiro dele. Aleluia. Então diga vocês: seja trigo. Por mais que o inimigo amasse, por mais que ele pise, humilhe, te afronte, mas você continue dando frutos. Aleluia. Continue dando frutos. Amém. Eu quero que o irmão